Bom, agora nós vamos apresentar um modo de algumas aplicações só para ilustrar o uso da simulação das grandes estruturas. A gente vai apresentar um jato monofásico, um jato bifásico cruzado e um pouco de escoamento complexo. Então, aqui está a evolução de um jato circular, desenvolvimento espacial, caracterizado por Reynolds 1050. E nós temos 4 momentos: 10 segundos, 20, 30 e 40 segundos. E nós percebemos, então, aqui a evolução, a transição, tá? Observa Kelvin-Helmholtz, deformação, formação de filamentos, né? E a explosão já em turbulência. E depois nós chegamos a um escoamento já desenvolvido do ponto de vista da turbulência. Outra característica que eu não falei sobre modelagem dinâmica é que, lembra que a função de proporcionalidade ela foi deduzida a partir de uma faixa do espectro calculada. Então, em nenhum momento, na dedução da função de proporcionalidade de Germano, em nenhum momento foi feita a hipótese de que o escoamento tem que ser plenamente desenvolvido, que seja turbulência desenvolvida. Você pode usar aquela teoria, aqui digamos que nós temos aqui menos 5/3, ó, menos 5/3, e esse espectro ainda está sendo desenvolvido. Ele pode estar se desenvolvendo. E em qualquer desses momentos aqui, eu posso usar a minha faixa para modelar F. Então, observa que não tem hipótese no modelo dinâmico relacionado com equilíbrio. Tá? Não tem hipótese de equilíbrio para a determinação da função de proporcionalidade. Então, ele é o modelo mais consistente para simular essa região, ó, que aqui não é turbulência, que é transição. Então, nessa região, eu não tenho um espectro bem estabelecido. Smagorinsky seria bem aplicável nessa região, mas o modelo dinâmico já é aplicável para a região de transição. Então, aqui nós usamos, né, o modelo dinâmico. Aqui é só um processo uma explicação do processo de transição, que as Kelvin-Helmholtz, que são produzidas na forma de toroides, elas também são perturbadas quando elas oscilam. Essa região entra numa região lenta, essa numa região rápida. Lenta e rápida. Observa que esta retarda e essa acelera. Então, essa junta com esta. Essa junta com esta. E aí nós observamos isso aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ele inclinou, tá vendo? Aqui também inclinou, já fundiu. E aí forma os filamentos, né, forma que é um dos mecanismos de transição à turbulência. Aqui, ó, claramente, ali inclinou, aqui também inclinou, aqui também inclinou, e, bom, aqui já explodiu em 3D. Então, é um mecanismo de transição aí no jato que é interessante a gente compreender. E aqui, pessoal, a comparação. Essa comparação é importante pelo seguinte. Esse aqui é o dado experimental. Para esse Reynolds, que nós mostramos lá, foi um Reynolds de quanto? 1050. E aqui o experimento desse autor, Todd. A1 é a intensidade do ruído. Então, esse autor não forneceu, no artigo publicado, qual era o nível, a intensidade da turbulência na injeção do jato, lá no bocal de injeção. Ele não forneceu. Então, nós modelamos o ruído e
controlamos a intensidade do ruído. Quando a gente impôs uma intensidade muito forte, 3 vezes 10 a menos 3, transicionou prematuramente em relação ao experimento. Quando nós impusemos uma intensidade muito fraca, 1 vezes 10 a menos 3, transicionou tardiamente. Então, observa a enorme diferença entre os resultados quando compara com o experimento. E observe que quando nós escolhemos aqui uma intensidade intermediária, que foi ajustada, a gente reproduziu o dado experimental. Por que nós tivemos que ajustar? Porque o experimentalista não forneceu a intensidade na entrada. Se ele tivesse fornecido, a gente teria já controlado essa intensidade A do ruído, de tal forma a reproduzir o nível de turbulência na entrada lá na bancada do experimento material. Aqui nós estávamos demonstrando que é importante que na entrada você simule a turbulência presente lá, para você comparar. Então, se você não tem ruído, isso vai transicionar muito tardiamente. No caso aqui, como a gente estava usando o método espectral, nem transiciona se não tiver ruído, porque não tem ruído numérico. Em métodos convencionais, é menos sensível a isso, porém, ainda assim, precisa de conhecer a intensidade para impor, senão você vai obter resultado que não fecha com o experimento material, você vai dizer, meu método está errado. Nem sempre. Pode ser que o uso é que não está bom. Você está comparando experimentos diferentes. Vocês entenderam a importância de modelar o ruído na entrada? Isso é uma informação importante para quem vai resolver problemas industriais. Concorda? Tudo bem? Tudo bem, professor. Estou tentando assimilar essas informações. Mas para confirmar se vocês estão me ouvindo, que às vezes a internet cai aqui. O Thales, ele comentou que ele está deixando mensagens no chat. Ele está sem microfone, então o senhor pode dar uma olhada no chat que ele está interagindo por lá. Ah, ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. O importante é saber que vocês estão recebendo aí o sinal. Bom, pessoal, aqui é uma outra aplicação interessante, porque agora já é uma aplicação industrial, tá? Nós temos aí a quebra de um jato em gotas, um escoamento cruzado, um jato cruzado com escoamento. E o escoamento é de gás. E aqui nós temos um jato de líquido. No caso aqui, nós estamos interessados em simular um jato de amônia. O jato vai ser quebrado em gotas. Observe a quantidade de gotas. Parte delas, enquanto elas são grandes, a gente resolve com Wolff. É um método de captura de interfaces bifásicas. E para as menorzinhas, a gente converte em objetos lagrangianos. Eles podem colidir entre si, pode coalescer, pode fragmentar. Então, aqui nós temos uma turbulência bifásica. E esse jato aqui foi, então, modelado com LES dinâmico. E, atualmente, nós estamos fazendo simulações diversas, né? De diferentes combinações de jatos. Por exemplo, ao invés de colocar cruzado, a gente coloca os jatos aqui no meio. Pode colocar 1, pode colocar 2, pode colocar 3. E a questão é, quantos que eu posso colocar de forma que não venha colidir contra a parede, porque senão vai formar filme de líquido e a gente quer que evapora. Então, são experimentos computacionais. O código está em desenvolvimento, porque a gente precisa fazer esse processo evaporativo, lagrangiano e euleriano.
convertendo de Lagrange para óleo, de óleo para Lagrange, fazendo fragmentação, fazendo coalescência. Então, é um problema muito complexo. E ainda, a modelagem da turbulência para um escoamento bifásico. Se você tiver um escoamento diluído, a modelagem é como monofásico. Mas se você tiver um escoamento denso, a modelagem não é como monofásico. Isso nós estamos, nesse momento, desenvolvendo uma tese de doutorado para modelar, levando em conta o quão denso é o escoamento bifásico. Isso pode fazer toda a diferença. Então, é uma tese que está sendo desenvolvida para que a gente venha conseguir simular essas configurações com uma modelagem de turbulência adequada. Aqui é só para ilustrar a adaptatividade do refinamento. Observe, pessoal, isso está sendo feito com um código próprio, tá? Desenvolvido no laboratório. E o refinamento se adapta ao fenômeno físico. Então, vejam que onde eu não tenho fortes gradientes, as células são grandes. Mas onde eu tenho gotas minúsculas, as células são a menor possível. Você pode ter aí, dezenas de níveis de refinamento. Claro, quanto maior o número de níveis de refinamento, mais caro se torna o cálculo. E isso tudo em processamento paralelo, tá? Com balanceamento de carga, porque se eu divido o domínio geometricamente, eu vou ter processadores muito sobrecarregados que vai segurar o cálculo. Então, tem que ter balanceamento de carga. Aqui é uma outra visão do jato, mostrando o processo de quebra do jato. O primeiro passo aqui é por instabilidade de Kelvin-Helmholtz. Como é bifásico, ele vai, sobre o cisalhamento, vai quebrar, formando gotas, E aí a noção aí de instabilidades de Kelvin-Helmholtz começa a se perder, porque a gente já está realmente num escoamento complexo. Isso aqui nós estamos estudando o efeito de rotação do jato. Então, você pode projetar o bico injetor de tal forma que o jato saia girando. E a gente já percebeu que, com o efeito de rotação, nós tornamos o jato mais denso. Tem gotas lá no interior do jato. Senão, vai formar uma saia e a quebra em gotas. E aí o processo de multiplicação de gotas se torna ineficiente e a gente tem uma evaporação mais pobre. Aqui a gente quer acelerar a evaporação. Escoamento complexo, caso de um degrau. Aqui nós estamos fazendo a comparação entre diferentes modelos de submalha. Experimento material, simulação direta que está uma nomenclatura indevida, não é bem direta, simulação sem um modelo explícito submalha, Smagorinsky e função estrutura. Então, a gente percebe que os que melhor se aproximam do experimento material é Smagorinsky e função estrutura, mostrando a importância da modelagem. Aqui o espectro, veja, a simulação sem modelagem é essa linha cheia. Então, ela acumula energia na região de corte. E Smagorinsky e função estrutura nos dá uma inclinação similar a menos 5/3, que é o que era esperado. Observe a importância da modelagem. Se eu não modelo, eu acumulo energia na região de corte, na frequência de corte. Aqui é um exemplo de um escoamento aí num canal anular, convecção natural. Convecção natural. Então, está aqui a simulação lá na cavidade, comparação com experimento computacional e experimento material. Então, olhando as duas coisas, pessoal, veja bem, na figura A, nós temos experimento material. Tá aqui, ó. Aqui é a excentricidade, tá?
E aqui nós temos o experimento computacional. Fica difícil de distinguir quem é quem. Tá? A gente reproduz até mesmo as franjas. Até mesmo as franjas. Ao contrário, né? O caso A é o computacional e o B é o material. Então, as franjas aqui no computacional é melhor definido porque é uma visualização mais moderna. Aqui é baseado no método de sombra, né? Então, a resolução não é tão elevada quanto a computacional. Comparação estatística. Então, a gente vê que reproduz de forma muito fiel o experimento. E aqui uma visualização da esteira turbulenta por convecção natural. E aqui a malha que vai se adaptando à própria esteira. Está vendo? O nível de refinamento depende do nível de vorticidade. Aqui uma comparação entre o que é visualizado lá no experimento material. Está aqui uma pluma. E aqui a pluma obtida com o experimento computacional. E a gente aproveitou para colocar sondas computacionais. Faz a amostragem e aí levanta a estatística. Aqui são os jatos sob efeito de rotação, que eu tinha comentado com vocês. Aqui está a tubulação. O escoamento está de cima para baixo. E o que nós queremos é evaporar esse líquido. Então, tem que quebrar em gotas o mais rápido possível. E nós não queremos colisão. Também não queremos interferência de um jato sobre o outro. Aí vem a importância, então, da modelagem computacional. Isso usando LES, tá? Fazer isso com o HANS é meio complicado, porque você vai amortecer as instabilidades fluidodinâmicas. Ok, pessoal?